Nos últimos dias, temos ouvido falar aí muito sobre o aumento que ocorreu na taxa de juros Selic. Ela saiu aí de 10,25% e elevou-se a 10,75%, ou seja, um aumento de 0,5 ponto percentual. E junto com o aumento da Selic, já começou aí a circular nas mídias, nas redes sociais, uma possível inflação, um possível risco fiscal, e isso certamente atrai a atenção das pessoas, que ficam, de certa forma, preocupadas como que esse aumento vai, de alguma forma, influenciar suas vidas. Mas você que está hoje nos acompanhando neste vídeo, sabe me dizer em que o aumento da Selic afeta você como um consumidor de bens e serviços, ou mesmo como um investidor em ativos da bolsa? Se você não sabe, ou melhor, se a sua resposta é eu não sei, ou Edmar, eu sei mais ou menos, eu quero te dizer que o conteúdo desse vídeo ele é para você. Vou passar aqui algumas informações muito importantes que, de certa forma, vão agregar muito ao seu conhecimento sobre como que o aumento da Selic afeta as nossas vidas como consumidores de bens e serviços ou até mesmo como investidores. Então, fica ligado neste conteúdo até o final e vamos lá para as informações. A taxa básica de juros, também conhecida como Selic, ou como algumas pessoas também gostam de chamar como taxa mãe da economia brasileira, ela é definida por um órgão do Banco Central, conhecido como Copom, que na verdade é um comitê de política monetária composto ali por 9 integrantes, dentre eles o presidente, e que a cada 45 dias esse comitê ele se reúne para definir se a Selic ela vai se manter no percentual em que ela está, ou se ela vai descer, ou se ela vai subir. E é exatamente a decisão desse comitê que afeta de forma direta, eu diria assim, todos nós. Alguns de forma positiva e outros de forma negativa. De maneira mais direta, quando o Copom ali ele determina o valor da taxa de juros, ele está buscando, de certa forma, o alinhamento das linhas de créditos. Por exemplo, financiamento, empréstimos e até mesmo aplicações ou investimentos em ativos financeiros. Em resumo, taxa Selic mais alta é juros mais alto para você que usa ali o cartão de crédito, que faz ali empréstimos em uma agência bancária, por exemplo, para adquirir um imóvel, que é o sonho de muitas pessoas, para comprar ou financiar um veículo. Com certeza é juros mais altos que você irá pagar. Por outro lado, se você for um investidor, com a taxa Selic mais elevada, você vai ter ali melhores rendimentos. É claro que vai depender do tipo de ativo que você escolher. Do ponto de vista do investidor, quando a Selic ela sobe ou quando ela desce, outros indicadores financeiros também tendem a seguir essas oscilações. É o caso, por exemplo, do CDI, que é ali a taxa de juros entre os bancos. E todo investimento que está ali atrelado ao CDI também tendem a sofrer essas oscilações. Por exemplo, o CDB, que com a Selic em alta, ele tende a oferecer, a ofertar rendimentos maiores para as pessoas que escolhem esse tipo de ativo. É claro que, se você escolher um CDB, ou até mesmo um Tesouro Selic, e ele for escolhido na condição de ser um pré-fixado, ele não vai acompanhar essa oscilação. Ele vai permanecer na taxa de juros que você escolheu até o vencimento do ativo. A variação na Selic e, por consequência, no CDI e no CDB só ocorre para ativos que foram escolhidos como pós-fixado. Já em relação aos consumidores de bens e serviços, quando ocorre essa oscilação com a Selic, ela afeta diretamente um outro indicador conhecido como IPCA, que é ali o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse é considerado o indicador oficial de inflação no Brasil.
e ele serve como regime de meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. E essa meta, ela é definida anualmente pelo Conselho Monetário Nacional e, na verdade, ela consiste em um intervalo de tolerância para mais e para menos que gira ali em torno do IPCA. Atualmente, a meta para o controle da inflação está girando aí em 3% e já está previsto o mesmo percentual em 2025. E se olharmos para a inflação no atual momento, vemos que ela já está em um patamar acima da meta estabelecida pela CMN, hoje em 4,5%. É claro que existe também outros indicadores que medem a inflação no Brasil. Por exemplo, nós temos o IGPM, temos também o IPCA 15, mas é o IPCA que aqui citamos que é considerado o índice de inflação oficial do governo federal. E ele é medido através do IBGE, que faz ali a aferição do custo que as famílias brasileiras têm com produtos e serviços, mais ligado àquelas famílias que recebem aí entre 1 a 40 salário mínimo. A definição desses hábitos de consumo é o que reflete os hábitos relacionados, por exemplo, à alimentação, vestuário, educação, transporte, saúde e comunicação. De posse do que você ouviu até agora sobre IPCA, se você parar para pensar, tudo que você compra, adquire, está atrelado a esse índice. Então, se o IPCA ele está acima do teto fiscal que foi ali estabelecido pelo Banco Central, você vai entender que nós estamos passando por um período chamado de inflação. E quando falamos em inflação, estamos falando que o nosso poder de compra ele está sendo reduzido no decorrer do tempo. Para ficar mais fácil de entender como que a inflação ela corrói o nosso poder de compra, por exemplo, há 30 anos atrás, quando ali o real foi criado, em 1994, eu me lembro bem que com R$ 1 você conseguia comprar ali 10 pães de sal. E também, com R$ 1, é possível comprar 1 litro de leite. Hoje, quando você olha para o nosso cenário, por exemplo, na minha região, para eu comprar 10 pães de sal, eu tenho que desembolsar aí R$ 5,30. E para eu comprar 1 litro de leite, uma média aí de R$ 3,81. Ou seja, de lá para cá, tem-se aí um reajuste para o leite de 552% e para os pães de sal, 530%. Claro, gente, que nós estamos falando de 30 anos atrás. Mas se você for comparar os mesmos pães de sal, por exemplo, há 2 anos atrás, você vai ver que o valor que você pagava há 2 anos, ele é inferior se comparado aos nossos dias. Então, na medida do tempo, o nosso poder de compra, ele tende a diminuir cada vez mais. E o que é que o Banco Central faz? Ele vai tentando, nesse período, controlar a inflação. Então, quando ele aumenta a Selic, quando ele reduz a Selic, ele tenta a cada dia controlar a forma como essa inflação ela vai estar agindo sobre nós, consumidores de bens e serviços. E sempre que o IPCA estiver acima da meta estabelecida, o Banco Central, ali através do Copom, ele vai aumentar a taxa Selic. E com a Selic em alta, o crédito em si, ele fica mais caro. E isso faz com que o consumo diminua e ocorra também a desaceleração da economia. Com o consumo diminuindo, diminui a economia. E isso faz com que as empresas, para não quebrarem, elas tendem ali a reduzir as suas taxas de juros. E é exatamente neste momento em que a Selic está em alta que surge a oportunidade para nós investidores, para você que pretende investir em bons ativos. Basta você ir nas suas corretoras, que você vai encontrar lá, com certeza, algum ativo que está ali indexado a um CDI, que está indexado ao Tesouro Selic. E aí, nessa janela de oportunidades, é que os investidores conseguem ali esses bons ativos. Por outro lado, se o IPCA estiver ali abaixo da meta estabelecida, isso vai fazer com que o Copom ele reduza a taxa Selic. Se a Selic estiver em baixa, o crédito em si ele fica mais barato.
Então, para as pessoas usarem o cartão de crédito, fazerem seus financiamentos, elas vão estar pagando um juro menor. Se o juro ele está menor, isso indica que o consumo da população ele vai aumentar. São mais pessoas querendo financiar o imóvel, por exemplo. E isso faz com que acelere o consumo, que acelere a economia e que, na sua consequência, né, aquece o país, né, gera mais emprego. Então, fica muito claro a gente perceber como que a taxa Selic ela é importante, tanto para os investidores, ao ali aproveitarem as melhores oportunidades, quanto para os consumidores também, que com a Selic em baixa, o IPCA vai estar mais baixo, o crédito em si vai estar mais barato. E isso movimenta a economia. Então, há sempre aí um jogo, né, de altos e baixos, e cabe a você, investidor, aproveitar ali as melhores janelas de oportunidades. Cabe você, consumidor, a sempre acompanhar como que está a inflação na sua cidade, no seu estado. O que é muito aconselhado é fazer pesquisa. Vai fazer uma compra em um certo supermercado, por exemplo, vai em mais de um, olha os preços, porque você sempre vai achar alguma variação. Então, meus amigos, essa foi a minha contribuição com este conteúdo, para que você possa entender como é importante essas oscilações que ocorrem com a Selic para a minha vida, para a sua vida, como investidor, como consumidor. De certa forma, ela está sempre à nossa volta, interferindo em tudo que a gente faz. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha, de certa forma, agregado a você conhecimento para que você possa tomar ali boas decisões, tanto em relação a consumir, a financiar algum bem ou serviço, quanto também em escolher bons ativos para investir. Então, se você gostou do que você ouviu até aqui, eu te peço que deixe o seu like, se inscreva neste canal, para que o YouTube ele possa entender que esse conteúdo é relevante e ele possa entregar para mais pessoas que ainda não entendem o que é inflação, o que é taxa Selic, como que isso vai impactar as suas vidas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Forte abraço a todos.